Minha gente, 2-2, um placar que acabou sendo justo. Justo pelo que fizeram Botafogo e Ipiranga no primeiro tempo e justo pelo que deixaram de fazer no segundo tempo. Por isso que tivemos 4 gols no primeiro tempo e não tivemos nenhum no segundo. Porque o jogo caiu de produção na segunda etapa. Tanto o Botafogo como o Ipiranga. Aliás, já sei o Ipiranga melhor na segunda fase do que na primeira. Porque na primeira fase o Botafogo foi melhor, foi o time que criou mais, né? E o Ipiranga foi assim o time mais eficiente, porque chutou 3 ou foi 4 bolas no máximo o gol do Botafogo e conseguiu um aproveitamento de 50%. 2 delas entraram, 2 golaços, né? Um de fora da área, um chute de rara beleza, e o outro um chute de trivela muito difícil de acertar, e principalmente vindo de um zagueiro, né? Foi um elemento surpresa ali na área, pegou uma bola que foi rolada com açúcar, ele acertou o pé esquerdo, um golaço, e botando na oportunidade, virando o jogo para 2-1, e o Botafogo conseguiu correr aí e evitar essa vitória do Ipiranga, fazendo um gol ainda no primeiro tempo, né? O Botafogo começou o jogo surpreendendo, né, gente? Começou o jogo no ataque, começou o jogo fazendo uma marcação alta, dificultando a defesa do Ipiranga, que batia a cabeça, e logo aos 5 minutos, exatamente no lance que o zagueiro bateu a cabeça ali, perdeu para o Denilson, e o Denilson avançou, tomou a bola dele, avançou e na saída do goleiro tocou, fez 1-0. E o Botafogo dava sinais de que venceria fácil o jogo, né? Depois do gol, criou outras chances, mas aí veio o gol do Ipiranga no momento em que o Ipiranga não atacava. Mas o meio-campista, né, o João Paulo, ele tentou um chutaço de fora da área, foi muito feliz, pegou realmente o goleiro do Botafogo desprevenido, que nada pôde fazer, o chute foi fortíssimo, lá no ângulo, e aí o Botafogo, o Ipiranga empatou o jogo. Em seguida, o Botafogo caiu um pouco de produção, recuou um pouco aquela marcação, e o Ipiranga começou a gostar do jogo ali. Uns 10 minutos do primeiro tempo seguido, o Ipiranga respirou no jogo, procurou chegar na área do Botafogo e acabou fazendo o seu segundo gol e virando o jogo. Mas foi só em termos de ofensividade por parte do Ipiranga nesse primeiro tempo, porque o Botafogo foi muito mais agressivo, né? Continuou criando chances, né? E empatou o jogo aos 44, se eu não me engano, com outro gol do Denilson, que para mim foi o melhor jogador em campo, jogador que combateu, mesmo sendo um atacante, combateu lá atrás, tirou muita bola, fez bem o pivô, mostrou muita raça e, além do mais, fez o que se espera dele, 2 gols, né? Então foi um jogador que hoje para mim foi brilhante. Não gostei do Rodrigo Alves, voltou mal, apesar de ter acertado bons chutes, mas chutes que não foram criados por ele, vale salientar, né? Mas acertou esses 2 belos chutes durante a partida, um no primeiro tempo e um no segundo, mas não fez uma boa partida, tá? Acho que o time sentiu a falta do garoto lá do Vitória da Bahia, o Luiz Miguel, nesse jogo, né? Outro que não foi bem foi o Gama, que não fez uma marcação muito forte, sobretudo no primeiro tempo, né? No segundo tempo corrigiu mais essa marcação, mas no primeiro tempo deixou, por exemplo, o jogador João Paulo chutar de fora da área com muita liberdade, né? Não marcando em cima, e também não acompanhou a entrada do zagueiro, foi o Igor Moraes, se eu não me engano, né? Não, foi o William Gomes, autor do segundo gol do Ipiranga, que entrou ali como elemento surpresa e ninguém foi atrás para marcar. No caso aí seria o Gama, volante de proteção, e ele recebeu a bola dentro da grande área e fez um golaço. Veio o segundo tempo e eu dizia que o Ipiranga tinha vindo melhor naquela altura, o comecinho do segundo tempo, o Ipiranga partindo para cima, né? Não criando chances, vale salientar, mas no campo do Botafogo, coisa que ele não fez no primeiro tempo. Mas olha como o futebol é uma coisa engraçada, porque o Ipiranga começou melhor,
no campo do Botafogo, mas foi o Botafogo que perdeu as melhores chances. As poucas vezes que o Botafogo foi lá no segundo tempo, se eu não me engano foram 3, o Botafogo criou com o Denilson, que chutou a bola fora da área, depois a batida do Rodrigo Alves, a defesaça do Arthur, e depois outra defesaça do Arthur no chute de Igor Maduro. Mas aí, isso era 14 minutos do segundo tempo. E a partir daí o Botafogo parou. O Botafogo não atacou mais. E o Ipiranga também não foi mais aquelas coisas. Então o jogo ficou feio, ficou um jogo de meio campo. E mesmo assim, o Ipiranga ainda conseguiu 2 chances, uma com o Felipe Marques, que o Facaro fez uma grande defesa, né? E depois uma com o Danielzinho já no final do jogo, numa falha da zaga do Botafogo. Mas um jogo muito ruim. A partir dos 14, 15 minutos do segundo tempo, o jogo caiu muito de produção. E mesmo com as substituições, tanto do Botafogo como do Ipiranga, o jogo não cresceu de intensidade, não cresceu de organização, né? Não houve, foi um futebol sem emoção. Então a gente dizia que a partir dos 20 minutos desse segundo tempo, o placar justo seria realmente um empate. E acabou sendo, porque ninguém conseguiu fazer gol e ninguém criou muito para isso. Então 2-2, um placar que de certa forma agrada os dois times, porque o Ipiranga jogava em casa, precisava da vitória, está agora a 7 jogos sem vencer, né? Mas de qualquer forma, com o pontinho que fez, está ali com 22 pontos, juntinho, né, do primeiro colocado ali, aliás, do 8º colocado, o último colocado do grupo de classificação, que é o Guarani, que tem 23, já está 1 ponto atrás do Guarani. E o Botafogo, que fugiu um pouco mais da zona de rebaixamento. Estava a 1 ponto da zona de rebaixamento, agora está a 2. Mas, por outro lado, o Botafogo, que ainda pensava em classificação, agora ficou um pouquinho mais difícil. Porque com 1 ponto, ele agora está ainda a 3 pontos do último colocado nesse grupo do G8, né? Então ele precisa, pelo menos, que vencer os próximos 2 jogos. A Tombense em João Pessoa, praticamente já eliminada, talvez seja um jogo fácil. Talvez, ele diz talvez porque hoje esse mesmo time, né, engrossou aí contra o Caxias, o líder. Então não dá para a pessoa dizer assim, não, aí o jogo já está ganho, né? Porque o jogo é o último colocado, já tá. Não, o que vai ter aí é um time que já está praticamente eliminado, né? Jogando fora de casa, o Botafogo com o apoio da sua torcida, tendo que vencer, acredito no Botafogo nesse jogo. Mas não posso aqui dizer que será um jogo fácil de cara, porque me parece, pelo menos para esse final de campeonato da Série C, que não existe jogo fácil, né? Porque teve aí já umas 2 ou 3 zebras, essa mesmo de hoje é uma zebra, porque o Caxias era para ter dado uma goleada no time lá de Minas Gerais, mas não deu. Então, gente, o mesmo pode acontecer aqui. Então o Botafogo tem que entrar jogando sério, para cima, tem time para vencer, né? Então tentar vencer. Aí depois o bicho pega, porque depois ele vai jogar fora de casa contra o time lá de Goiás, né? O Anápolis, um jogo difícil, porque o Anápolis está na briga aqui para também fugir do rebaixamento e também brigando ainda pela classificação. Então, se o Anápolis vence o Botafogo e vence o outro jogo, né, ele faria 6 pontos, com 19 que tem, vai para 25. Né? 25 ele podia aí, de repente, terminar classificado. Né? É difícil? É, mas não é impossível. E também para fugir do rebaixamento, que ele hoje está com os 19, né? Ele está pertinho do primeiro colocado do Z4, da zona de rebaixamento, que tem 18. Então veja como o jogo é um jogo difícil, né? Tudo vai depender da próxima rodada, se o Botafogo vencer e se esse Anápolis também vencer, enfim. Eu acho que esse jogo lá de Goiás vai ser um jogo pedreira, para as duas equipes, vai ser um jogo pedreira. Agora, esse do Almedão, do próximas rodadas, o Botafogo tem que fazer o dever de casa, tem que ganhar da Tombense, não tem para onde, mas sabendo que não dá para ganhar de véspera, tem que jogar muito, tem que fazer marcação alta, tem que partir para cima, tem que tentar resolver o jogo logo nos primeiros minutos, porque senão a coisa pode engrossar e aí até a questão
de se manter na Série C fica difícil, se não vencer o Tombense. Mas eu vou encerrando por aqui, gente, dizendo que dos males o menor, né? O Botafogo conseguiu somar um pontinho importante nessa briga para fugir do rebaixamento, porque eu estou sempre colocando para fugir do rebaixamento. Porque essa questão de classificação aí já é um outro departamento, eu sempre disse isso, já há algumas rodadas que eu digo isso. Então eu não estou pensando em classificação. Se vier, maravilha, vamos comemorar. Mas eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em fugir da zona de rebaixamento. Hoje ele fugiu a um pontinho. Era 1 ponto, agora 2. Né? Então, precisa vencer e vencer bem o próximo jogo para continuar respirando. A verdade é essa no Campeonato Brasileiro da Série C. Eu passo a bola para o nosso campeão para dar uma geral aí na classificação, nas chances dos clubes e também nos jogos que aconteceram pelo Brasil afora. É com você, Franco.